Olá pessoal, meu nome é Augusto Pagnassi Frigo, eu sou bolsista do PET Ciência da Computação da FSM, e junto com meu colega Bento Borges Schirmer, também bolsista do PET CC FSM, estarei aqui ministrando a aula do curso de Google Forms, tá? Então nós vamos falar sobre a visualização dos resultados, sobre pontuação e atribuição de nota e sobre exportação dos resultados, tá? Então eu estou aqui com a minha prova de matemática exemplo, que é aqui a mesma que eu mostrei na primeira aula. E nós temos aqui então as respostas, tá? Primeiramente, então, o Forms ele vai nos dar essa aba resumo, tá? Então eu tenho primeiramente aqui as informações, que ele vai me mostrar estatísticas gerais, pontuação nesse formulário, né? Então aqui eu tenho o mediano, a mediana e o intervalo, certo? Então ele me mostra um gráficozinho aqui bonito de quantas pessoas marcaram quantos pontos, certo? Eu também vou ter aqui a aba de perguntas erradas com frequência, né? Então, o que as pessoas que responderam mais erraram nesse formulário, tá? Então é muito útil caso você queira fazer um mapeamento de dificuldades na sua turma, por exemplo, certo? Nós temos aqui as pontuações, então vai aparecer por e-mail a pontuação, né, da pessoa em relação ao total de pontos. Então eu vou ter um botão aqui que eu vou falar mais tarde, que é o liberar pontuações, tá? E aqui depois eu posso ver um gráfico, né, de quantas pessoas marcaram o que em cada questão. Então, por exemplo, aqui eu tenho duas pessoas que marcaram 3 meios nessa questão aqui, e uma marcou menos 3 meios, né? A mesma coisa aqui, né? Por exemplo, 3 pessoas marcaram o número 1 e nenhuma marcou o número 2, tá? E aqui, então, caso a resposta seja discursiva, eu vou ter a pergunta aqui e as várias respostas vão todas aparecer para mim aqui, certo? Então eu tenho a aba pergunta, tá? Mas o que a aba pergunta é? Bom, eu vou selecionar determinada pergunta aqui e aí eu vou poder ver as respostas a essa pergunta, tá? Então é muito útil caso vocês queiram ver por pergunta, né? Eu tenho uma pergunta muito específica e eu quero ver todos os resultados dela e não necessariamente ter que abrir as respostas dos alunos uma por uma até chegar nela. Então é muito útil. Eu vou botar aqui, por exemplo, eu quero ver todas as respostas de Sérgio sobre o teorema do confronto, tá? Então o teorema do confronto é um teorema, tá? Isso aqui são feedbacks que eu já coloquei, tá? Eles não deveriam estar aqui. Mas, enfim. Eu tenho aqui a aba individual, então, tá? A aba individual eu vou utilizar para ver o formulário por aluno, tá? Então, por exemplo, 3 pessoas mandaram o formulário e eu quero ver o formulário completo de uma dessas pessoas, tá? Então eu venho aqui, né, na aba individual e eu seleciono o indivíduo que eu quero ver as respostas, tá? Então, é basicamente isso, né? Eu consigo ver aqui, tá? Então eu posso vir aqui e eu tenho o botão de adicionar feedback, tá? Então, por exemplo, ele errou aqui, então, ele acertou essa questão aqui, né? Eu tinha tirado pontuação. Por exemplo, ele acertou essa questão aqui. Eu quero adicionar um feedback, por exemplo, muito bem, tá? Então eu adicionei um feedback individual para essa pessoa, certo? Salvar aqui. Então ela vai poder ver que eu mandei esse feedback para ela, certo? O feedback ele tem 2 recursos também. Além de eu poder colocar um texto, né? Então eu posso botar um texto aqui, ou posso colocar um link, por exemplo, né? Então como é que funciona esse link, tá? Eu vou colocar aqui, por exemplo, youtube.com, tá? E aí o texto que eu quero que ele exiba é o texto vídeo, tá? Então eu vou colocar aqui um link, né? Vai estar escrito vídeo e quando a pessoa clicar em vídeo ela vai ser redirecionada para esse endereço aqui, que é youtube.com. Então vamos adicionar aqui, tá? Sempre clique em adicionar antes de salvar.
e nós temos aqui o vídeo, certo? Então essa pessoa clicou aqui e ela foi redirecionada para o YouTube, que foi o link que eu coloquei. Então agora nós temos outro recurso, que é o recurso de adicionar vídeo, tá? Então se vocês clicarem aqui nesse botãozinho, vocês vão poder adicionar um vídeo no feedback, tá? Então vai abrir uma caixa, uma janela aqui, né? Para vocês pesquisarem qual vídeo vocês querem adicionar, certo? Então eu quero pesquisar aqui, por exemplo, por PetCCFSM, e aí eu vou achar um vídeo aqui e anexar, tá? Então eu clico aqui em salvar. E bom, agora o vídeo está anexado ao feedback individual. Se eu der play aqui eu posso ver o vídeo, tá? É que nem se eu fosse ver no YouTube mesmo. Inclusive tem um link aqui para mim ver no YouTube. E eu posso botar em tela cheia também, ó. Funciona, tá? Tranquilamente, certo? Bom, agora sobre pontuação, tá? O que ocorre na pontuação? Pessoal, aqui vocês podem ver que o aluno ele respondeu errado, tá? A resposta correta era menos 3,5. Mas se eu quiser, eu posso vir aqui e dar certo para ele, tá? Tranquilamente, eu tenho essa liberdade. O Google Forms ele previu que às vezes poderia acontecer de dar alguma coisa errado, né? E, enfim, ter, por exemplo, 2 respostas corretas, tá? Então vocês podem vir aqui e dizer que o aluno acertou se vocês quiserem, tá? Ou então que ele errou, caso a resposta que vocês registraram, né, estivesse errada. Só uma coisa aqui, pessoal. O Google, por padrão, ele vai atribuir 0 a todas as respostas descritivas, tá? Então, não importa o que o cara escreveu aqui, se a resposta está boa ou não, o Google ele sempre atribui 0, porque vocês vão corrigir manualmente isso, tá? O Google ele não suporta a correção automática de perguntas descritivas, até porque essa correção ela é extremamente subjetiva para uma máquina fazer. Então, sempre que tiver uma questão descritiva, vocês vão ter que vir aqui e dar a pontuação que vocês quiserem para essa pessoa, tá? Bom, pessoal, então agora sobre liberar a pontuação e enviar o formulário para as pessoas, né? Existe aqui então uma configuração que vocês vão ter que colocar. Então venham aqui na aba configurações e vocês vão ter que marcar essa caixa coletar e-mails, tá? Mas por que coletar e-mails? Bom, se vocês quiserem mandar a pontuação da pessoa para ela, vocês precisam logicamente ter o e-mail dessa pessoa, tá? Senão não tem como mandar, tá? Vocês até podem fazer um formulário sem essa opção de coletar e-mails e recibos de respostas, mas assim não vai dar para vocês enviarem a pontuação para a pessoa depois, não vai dar para vocês saberem quem ela é, enfim, é muito mais fácil utilizar esse recurso e enviar a pontuação por e-mail, né? do que não ter essa conexão por meio do Google, tá? Então nós temos aqui recibos de respostas, tá? Que é uma coisa que vocês podem marcar caso para enviar uma cópia da resposta do formulário para a pessoa, caso ela marque uma caixa de seleção que vai perguntar se ela quer isso ou não, tá? Então é uma cópia das respostas, tá? Não é se está correto ou não. Vocês só vão enviar para a pessoa uma cópia do que ela respondeu, com essa opção marcada. Mas a opção coletar e-mails ela é necessária, caso vocês queiram utilizar o envio de pontuação, tá? Então eu vou salvar aqui. Então percebam, eu tenho resposta 1, resposta 2, que era de quando eu não tinha aquela opção marcada, tá? Então eu não tinha marcado, pessoal, que eu queria que o cara me desse o e-mail, tá? Então o aluno ele não entrava o e-mail em lugar nenhum lá e eu não salvei, tá? Então vocês podem ver que como eu não peguei o e-mail dele, aqui está escrito pontuação não liberada e não tem nenhum lugar em que eu possa liberar, tá? Então eu tenho que vir aqui. A única resposta em que eu vou poder liberar a pontuação é essa aqui, né? Em que o aluno registrou o e-mail dele para
para que eu possa liberar. Tá? Então, eu venho aqui em liberar pontuação, tá? Eu posso vir aqui selecionar todos os participantes, ou somente um. No caso, eu só tenho um participante, né? Mas vocês podem ter mais. Então, mensagem, por exemplo, pontuação, tá? Então, eu enviei para aqui o e-mail com a pontuação para essas pessoas, tá? E lembrem, pessoal, vocês têm que fazer isso depois de... apesar de ser meio óbvio, vocês têm que fazer isso depois de vocês corrigirem, né, e atribuírem a pontuação corretamente, lá como eu falei. Tá? Então, se vocês resolverem mudar a nota depois de enviar, não adianta, porque o que eles receberam já foi enviado. Tá? Vocês vão ter que vir aqui e liberar a pontuação de novo. Certo? Então agora sobre exportação, tá? Então, por exemplo, eu quero todos esses dados que eu tenho aqui de respostas no Excel ou então numa planilha do Google, tá? Então, eu vou vir aqui e simplesmente clicar em ver os resultados no Google Planilhas, certo? Então, tá tudo aqui, tá? Simples assim. O Google Forms vai fazer uma exportação automática e aí eu posso fazer o que eu quiser com essa planilha, enfim. Vai virar gráfico, salvar como um arquivo do Excel, salvar como PDF, etc. Tá? Então, se eu quiser salvar como um arquivo do Excel, eu venho aqui em arquivo, tá? Fazer o download e seleciono o Microsoft Excel. Tá? É esse o método. Outra coisa importante é essa aba aqui, tá? Então eu tenho, por exemplo, aqui imprimir todas as respostas, né? Se eu clicar, eu vou imprimir todas as respostas. Tá? Como vocês podem ver, infelizmente ele imprime o questionário inteiro. Não dá para fazer isso de uma maneira que gaste menos folha, por assim dizer. Tá? Se vocês quiserem os dados somente, não o que cada um respondeu, bom, é mais útil utilizar o Microsoft Excel lá, né, do que utilizar esse recurso de imprimir. Tá? É bem mais objetivo do que aqui, porque aqui vai imprimir toda essa interface gráfica que vocês fizeram. Tá? E além de imprimir todas as respostas, vocês vão ter a opção excluir todas as respostas. Tá? Então, cuidado aqui, porque vocês podem acabar jogando todos os dados fora se vocês clicarem aqui, né, e confirmarem aqui no OK. Tá? Eu vou cancelar porque eu não quero excluir tudo. Certo? E aí vocês me perguntam, mas tem aqui o imprimir a resposta e excluir a resposta aqui também, né? Então, para que isso serve? Tá? Então, se eu clicar, percebam, pessoal, que aqui, se eu clicar aqui, eu vou ter opção para excluir todas ou imprimir todas, tá? Caso eu utilize aqui, esse ícone de baixo, ele vai imprimir somente a resposta atual, né? Então, eu estou vendo aqui a resposta do APFrigo aqui, e aí se eu clicar para imprimir, eu vou imprimir somente a resposta dele, eu não vou imprimir a dos outros. Tá? A mesma coisa com o botão de exclusão. Tá? Se eu clico aqui, eu vou excluir somente a resposta dele, certo? Bom, pessoal, então por hoje era isso, né? Espero que tenham aprendido e até mais.